Bom, a gente tem sido bombardeados por grandes escândalos de corrupção. E se você for ver ao longo da história, for pregar aí revistas mais antigas, mesmo de 10, 20 anos atrás, você vai ver que esse é um problema contínuo, não só em nossa sociedade, mas em todo o mundo. Afinal de contas, ano passado, por exemplo, estourou o grande escândalo de corrupção na FIFA. Essa mesmo que faz e organiza as Copas do Mundo e os campeonatos de futebol aí de clubes pelo mundo. Então a gente vê que a corrupção não é um problema de um bairro, de uma cidade, de um estado ou de um país, mas é um problema que está presente em toda a humanidade. E o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? A Bíblia nos diz o seguinte, que o homem de fato é um ser corrompido. Então eu quero fazer uma diferenciação aqui com você. Corrupto e corrompido são duas coisas diferentes. Então, corrupto aqui nós vamos tratar no sentido de uma ação corrupta, ou seja, furar uma fila, pagar alguém para obter vantagem a partir de um carro que você ocupa, isso é corrupção. Agora, corrompido é mais ao nosso estado, é como a Bíblia nos trata. Sim, nós temos um estado corrompido. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo e corrompeu o homem. Olha só, a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus fez Adão e Eva perfeitos, sem pecados e totalmente livres. Mas eles escolheram pecar. E ao fazer isso, a mesma Bíblia afirma que essa maldição adentrou no mundo. E a partir desse momento, todos os homens se tornaram pecadores. Veja bem, não é simplesmente um ato, mas é uma condição. A minha e a sua condição é de pecador. Então, olha só o que o texto de Eclesiastes nos fala sobre isso. Eclesiastes 7:20 diz assim: todavia, não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Interessante pensar assim, não? A Bíblia está afirmando categoricamente que não há um justo sequer na terra. Que todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Não é só o livro de Eclesiastes que diz isso, mas no Novo Testamento isso também é dito. Lá em 1 João, olha o que diz 1 João 1:8. Enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, o apóstolo João está dizendo a mesma coisa que Eclesiastes está dizendo. Que se por acaso a gente diz que não peca, a gente não mais está fazendo do que nos enganarmos. Então, todo homem é corrompido. Agora, a questão é, todo homem é corrupto, ou seja, se você fosse um político, você estaria envolvido nos mesmos escândalos de corrupção que muitos políticos, certamente não todos, estão envolvidos? Depende. Assim como eu acabei de afirmar, nem todos estão envolvidos. Pelo menos eu creio que sim. Então, o que isso significa? Que nem todo homem é literalmente corrupto, ou seja, pratica o ato de se corromper, ou pratica o ato de corrupção. Mas todo homem é intrinsecamente mau. Ele é pecador. É a palavra de Deus que nos afirma isso. O que nos faz pensar que todo homem é capaz de praticar a corrupção. Então, por isso que nós precisamos vigiar o nosso coração. E olha só o que diz o texto de Romanos. Romanos 3, 23 e 24 diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, sim, todos nós somos pecadores, todos nós somos capazes de praticar pecados, seja ele a corrupção ou seja ele qualquer outro pecado, mas não é certo nós afirmarmos que todos os homens praticam a corrupção, porque pode ser um pecado que muitos façam, mas alguns não façam. Então, não dá para a gente afirmar categoricamente que todos os homens são corruptos, mas dá para a gente afirmar o seguinte, a partir de uma perspectiva bíblica: todo homem é capaz de praticar a corrupção. Isso sim, todo homem é capaz de praticar a corrupção. Então, você cristão, fica ligado,
foge da corrupção, assim como fuja de todos os outros pecados. E agarre-se naquilo que o apóstolo fala em Romanos 13. Nós temos a redenção gratuita por meio da obra de Jesus Cristo. Apesar de sermos pecadores, Ele nos acolhe em seus braços, nos ama e nos dá de graça a salvação. Então, desfrute dessa salvação, desfrute da vida em Cristo e viva sempre para a glória dele. Até a próxima!